E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, disse hoje que trata com muita importância a questão da suspensão de vistos dos magistrados integrantes da Suprema Corte e também do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para os Estados Unidos, medida que foi anunciada pelo secretário de Estado americano Marco Rubio. Apesar disso, segundo Barroso, ainda não é hora de comentar o assunto. Eu trato esse assunto com importância e com seriedade, mas ainda não é hora de comentar. Nós estamos apenas observando os acontecimentos. Estamos apenas cumprindo o nosso papel como a Constituição e a legislação brasileira tem. Theo Cury vem para a tela aqui conosco. Theo, eu queria te ouvir um pouco, né, de como o que temos aí de informação, de avaliação, de como repercutiu. Esse anúncio foi feito na noite de sexta-feira de que os Estados Unidos cancelariam o visto ali de integrantes do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Alexandre de Moraes, nominado na postagem de Marco Rubio, e o que ele chamou de aliados, e agora a forma como o ministro Luiz Roberto Barroso tenta colocar, enfim, botar a bola no chão ali, serenar os ânimos para entender, porque de fato, oficialmente, ainda nada foi feito. Ainda nada foi feito. Agora, o Supremo Tribunal Federal, e a gente tem trazido isso aqui ao longo dos dias, diante das medidas que são tomadas ou das mobilizações no exterior, mirando o STF, os ministros vêm com preocupação, assim como o ministro disse sobre a importância, ele está dizendo que vê como algo relevante e que tem um impacto, mas eles têm evitado comentar sobre esse assunto e essa virou uma postura que o Supremo adotou ao longo dos últimos dias. A gente trouxe aqui essa informação no 360 há cerca de 10 dias, mostrando que todas a saída vista pelos ministros do Supremo é uma saída diplomática, uma saída pela política, que não cabe ao STF, por mais que seja o principal alvo dessas medidas, o principal afetado por essas medidas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos e por essa mobilização no exterior, o Supremo evita comentar sobre esse assunto. A gente trouxe, inclusive, o bastidor da conversa entre Luiz Roberto Barroso e o presidente Lula a respeito de como seria a resposta diante da tarifa de 50% anunciada pelos Estados Unidos naquela carta em que Donald Trump responsabiliza as decisões do Supremo para tomar a decisão, que deveria ser uma decisão técnica numa relação comercial entre os dois países, e que ali ficou naquela conversa entre Barroso e Lula por telefone, logo naquele dia, que toda a resposta seria dada pela via diplomática, pela via política, e que não caberia ao Supremo Tribunal Federal comentar esse assunto. É assim que o Supremo tem tratado, já tem um tempo que o Supremo tem feito isso, reverbera o seu descontentamento por meio de alguns posicionamentos muito específicos, como esse, da importância da gravidade da medida, mas evita entrar em detalhes porque acha que isso cabe ao governo por meio do Ministério das Relações Exteriores e do Palácio do Planalto. Muito obrigado mais uma vez, Theo Cury.